Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Sueli, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar um tema que às vezes parece que nós vamos dar um pouco de aula de história, mas na verdade é uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre o pré-modernismo, né? O pré-modernismo, que é esse movimento que não é bem um movimento, é apenas uma transição de um movimento para outro, e é isso que nós vamos ver hoje aqui nessa aula. Sejam todos bem-vindos. Então, nós podemos ver, né, nós vamos falar aqui no sobre o contexto histórico, as características principais, né, os autores e a produção literária, né, que foi feita nesse período aí, que foi mais ou menos no final do século XIX para o século XX, essa transição aí. Então, nós podemos ver aqui no nosso primeiro slide o quê? Né? A pergunta é, o que é pré-modernismo? Vamos ver aqui. E o que nós vamos tratar aqui? Né? Vamos perguntar, o que estava acontecendo no Brasil nessa época? Esse é o nosso contexto histórico. O que foi o pré-modernismo? Né, um pouco de conceito sobre ele. Quem o representou? Nós sabemos que todos os movimentos literários ou não, eles tiveram seus representantes. Né? Quais as características dele, do pré-modernismo, e né, o que escreveram nessa época? Então, é isso que a gente vai ver. O que foi o pré-modernismo? Ele iniciou em 1902, e terminou em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Marcou o período de transição do século XIX para o século XX. Representou o momento de preparação para a fase de emancipação da literatura brasileira, o modernismo. Ele coexistiu com o simbolismo e o parnasianismo e apontou os problemas de nossa literatura, né, de nossa realidade cultural e social. Então, assim, gente, olha só, quando a gente fala, né, agora comigo aqui, quando a gente fala que ele iniciou em 1902 e terminou em 1922, não é uma coisa assim exatamente tão precisa, porque a gente sabe que esses movimentos, eles meio que iam, né, acontecendo paralelo com o que estava, vai entrando um novo, né, substituindo aquele que é antigo. Então, não é assim, hoje terminou o parnasianismo e hoje começa o pré-modernismo. Não é assim, há esse período de transição, né, vai uma passagem meio que gradual. Por isso, em alguns livros, vocês vão ver algumas datas muito precisas e outras um pouquinho fugindo. E a gente diz que foi a transição do século XIX para o século XX. Né? Mas aí já diz que iniciou em 1902. 1900 é o século XX. Mas é porque essa transição ela é um processo natural. Né? Quando a gente fala que ele coexistiu com o simbolismo e o parnasianismo, que foram outros movimentos literários, é porque, na verdade, enquanto que existia essa transição, ainda existiam autores representantes desses dois outros movimentos literários. E ele apontou os problemas da nossa realidade cultural e social, porque o simbolismo, a gente sabe, vocês já viram nos assuntos anteriores, que deixava de fora esse tratamento da realidade social do Brasil. E o pré-modernismo veio trazendo, conflitando com isso que estava acontecendo. Então, vamos seguir para o próximo slide. Pré-modernismo e o seu contexto histórico. O que estava acontecendo aqui no Brasil quando se iniciou essa nova forma de ver a literatura, de escrever, de assuntos para tratar? Era o governo da República Velha ou a chamada Primeira República, que foi de 1889 a 1930. Observe aí, bem dentro do século XIX para o século XX. A economia era centrada na lavoura cafeeira e na pecuária. E aí é interessante, agora pense aqui comigo, por que chamava muito essa época aí de governo de café com leite? Porque era o que estava em alta, era esse modelo de economia, essas duas fontes de economia, a lavoura de café e a pecuária, uma que produzia o café
e outra que produzia o leite, portanto, café com leite. Então, vamos continuar aqui no nosso slide. A cultura canavieira no Nordeste estava em decadência. O processo de industrialização do país estava acontecendo, né? O Brasil estava começando a entrar na industrialização. O aumento da classe operária é uma lógica, se havia esse início de industrialização, ia precisar de mão de obra, de operários. Os imigrantes europeus se estabelecendo no Brasil e os negros recém-libertados estavam migrando para vários pontos do país. Continuando, o que estava acontecendo? Estava acontecendo as revoltas sociais no Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Sul, né? No Nordeste era o fenômeno do cangaço. Quem ainda não ouviu falar de Lampião, né? O fanatismo religioso centrado na figura do padre Cícero, o famoso Padim Cícero, né? A Guerra dos Canudos. No Rio de Janeiro, tinha a revolta contra a vacina obrigatória para a febre amarela e revolta da chibata. É muito interessante depois aprofundar sobre esse assunto da revolta contra a vacina. Imagina, pensa aqui comigo, imagina a gente se revoltar contra uma vacina. Mas aconteceu no Brasil, é coisa do Brasil. Tá, voltando para o nosso slide. São Paulo estava as greves operárias começando a acontecer e no Sul a Guerra do Contestado. Ok, continuando nos nossos slides, as características. O que caracterizava esse movimento chamado pré-modernismo? As temáticas envolvendo fatos históricos, políticos, econômicos e sociais contemporâneos, a ruptura com a linguagem acadêmica e artificial dos parnasianos, a exposição de personagens como operário suburbano, mulato, caipira, o interiorano e o imigrante, a evocação ao nacionalismo e ao regionalismo por meio do espírito de renovação artística, a problematização e denúncia da realidade sociocultural. Gente, só muito rapidamente, olha só, observe que todas as características desse movimento estavam muito ligadas com o contexto histórico que o Brasil estava passando. Quando a gente fala que as temáticas envolviam fatos históricos, que é político, econômico e social, não teria como dissociar, né? Os autores pré-modernistas, eles estavam fazendo essa mudança da maneira de fazer literatura exatamente por isso, porque eles começaram a falar desses problemas que o Brasil estava passando. Outra coisa também, rompe com a linguagem acadêmica muito utilizada pelos parnasianos, né? Aquela linguagem muito bonitinha, muito culta, muito redondinha de acordo com a gramática. Eles começam a usar uma linguagem mais solta, mais livre, exatamente para retratar os personagens que eles queriam colocar, como o nordestino sofrido, o mulato, enfim, né? Então, tem tudo a ver, as características com o momento histórico, político, social que o Brasil passava. Continuando nos nossos slides. Quais foram os nossos principais representantes e as obras que mais marcaram esse momento da literatura brasileira? Essa transição, na verdade, né, do simbolismo parnasianismo para o modernismo, que aí sim, depois vocês vão ver que o modernismo é um movimento literário mesmo, longo, né, e bastante representativo aqui no Brasil. Bom, mas quais são os principais representantes? Continuando aqui nos nossos slides, nós temos o Graça Aranha, né, foi de 1868 a 1931. Ele era um escritor diplomata, portanto, tinha formação em Direito, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ajudou a organizar a Semana de Arte Moderna de 1922, sua obra Canaã, né, que ele escreveu em 1902, narra a migração alemã no estado do Espírito Santo. Olha só, pensem aqui comigo. Lembra que a gente falou lá que um dos momentos históricos que o Brasil estava passando era exatamente essa vinda, né, essa migração dos europeus para cá? Então, Graça Aranha, ele escreveu nessa obra dele, Canaã, ele retratou muito bem essa, digamos assim, vinda, né, dos europeus para cá.
Então, você pode depois confirmar nessa obra. Voltando aqui para o nosso próximo representante, Euclides da Cunha, 1866 a 1909. Escritor, poeta, historiador, jornalista, geógrafo e engenheiro. Sua obra mais comentada é Os Sertões. Ele escreveu em 1902 e mostra a Guerra de Canudos, exatamente retratando aquela situação que nós falamos um pouco, né, nos slides anteriores. O próximo, Monteiro Lobato, 1882 a 1948. É um dos escritores mais famosos do Brasil, também editor e tradutor, criador do Jeca Tatu, que retrata o homem caipira brasileiro e do consagrado sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu quero um pouquinho da atenção de vocês aqui para falar, frisar um pouco sobre Monteiro Lobato, porque eu acho que não tem ninguém que ainda não tenha ouvido falar de Monteiro Lobato, pelo menos retratado no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Quem não assistiu, quem não curtiu o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ainda ouve falar e vê seus personagens retratados aí nas novelas, né, nas minisséries, né, principalmente como a boneca Emília, né? Todo mundo conhece, né? Nas festinhas infantis ainda tem muito. Então, Monteiro Lobato ele foi um dos representantes do pré-modernismo. Nosso próximo slide fala de quem? Lima Barreto, 1881 a 1922, escritor e jornalista. Suas obras criticam a sociedade da época. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, que ele escreveu em 1915, o personagem principal, já morto, conta sua história reconhecendo o tupi como língua oficial do Brasil, sendo posteriormente condenado à morte por críticas ao presidente Marechal Floriano. Volte aqui para mim e reflita. Olha, lembra que eu falei, né, que uma das características é essa coisa do nacionalismo? Né? Então, Lima Barreto, ele quis traduzir essa questão bem nacionalista através dessa sua obra, reconhecendo a língua tupi, né, como uma língua oficial do Brasil. Tudo bem, né, que foi uma tentativa, mas ele registrou na sua obra. Ok? Então, gente, volta aqui. Vamos exercitar um pouquinho. Né? O nosso tempo, o nosso exercício é muito rápido, né? Vamos ver aqui no nosso slide. A alternativa que enumera apenas escritores da literatura pré-modernista brasileira nós temos aí na letra A, Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Raul Pompeia, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Alcântara Machado, Machado de Assis, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, ou José de Alencar, Euclides da Cunha e Oswald de Andrade. Bom, aqui a gente já pode perceber que é a letra D, né? Lima Barreto, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. São esses três que estão aqui representando a literatura pré-modernista. A nossa segunda questão é o seguinte: Os Sertões, que foi escrito, né, em 1902, retrata o sangrento conflito da Guerra dos Canudos, aquela que aconteceu lá no Nordeste que nós acabamos de falar. Né? E os conflitos ocorridos durante o período. É uma obra de quem? Do Lima Barreto, do Euclides da Cunha, do Graça Aranha, do Monteiro Lobato ou do Augusto dos Anjos? Gente, Euclides da Cunha, né? Que era geógrafo também. Então, ele estava pelaquela região quando, né, ele resolveu retratar essa situação da Guerra dos Canudos. Bom, aí vocês têm nos slides aqui, né, as respostas, né, que nós acabamos de confirmar, tá? E aqui eu coloquei uma pequena exemplo, né, de uma brincadeirinha aqui, de um texto meio cômico, né, sobre o caipira. O caipira ganhou um smartphone num sorteio. Perguntado o que faria com o prêmio, ele respondeu: o fone vou ficar para mim e o smart vou dar para minha irmã passar nas unhas. Isso aqui é uma piada, né? Mas retratando exatamente o caipira que foi tão bem retratado no pré-modernismo.
Bom, estamos no final da nossa aula, eu vou deixar com vocês uma proposta de atividade, né? Vocês podem ver aqui no slide. Além das obras citadas nessa aula, pesquise mais uma obra de Euclides da Cunha e uma de Monteiro Lobato. Se possível, faça a leitura das mesmas e as sugestões de pesquisa estão aí, né? Então, gente, muito obrigada. Essa foi a nossa aula. Espero que nós tenhamos conseguido, né, fazer uma comunicação compreensível e bons estudos.